Oi, eu sou a Manu Marte do blog Siga Marte e o vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos. Eu li o meu Vidas Secas no meu Kindle, mas eu não tô com a capa dele, eu acho que eu excluí ele sem querer. Mas, enfim, eu li o Vidas Secas recentemente pro meu projeto Desafio dos Livros da FUVEST de 2017. O livro Vidas Secas foi lançado em 1938, se eu não me engano, e é um livro do Graciliano Ramos que pertence ao modernismo. Ele conta a história de uma família de retirantes no Nordeste brasileiro, e eles estão enfrentando a seca no Nordeste. Essa família conta com o pai, o Fabiano, a mãe, sim, a Vitória, o menino maior e o menino menor, que são crianças que a gente não descobre o nome, a cachorrinha Baleia e, no começo da história, o papagaio. O Graciliano Ramos começa a história dizendo que eles são seis viventes, não 4 pessoas e 2 animais, não uma família e seus animaizinhos, 6 viventes, sobrevivendo à seca. E isso já dá pra gente ter uma ideia de como são esses seres humanos que vão ser retratados nessa história, porque essas pessoas são muito simples, muito humildes e a realidade é muito crua, assim. O título do livro ele é muito pertinente, porque a vida daquelas pessoas é realmente seca, não só pela seca, né, pela situação na qual eles se encontram, mas pela existência deles mesmo, muito crua, muito sofrida. Essa história é a história de uma família que está atravessando a seca, né? O livro começa, eles estão saindo de algum lugar e tentando enfrentar a seca e tentando encontrar um lugar melhor para eles viverem. Eles passam por diversas situações e logo no começo a gente vê a realidade dessas pessoas. A mãe, né, a Vitória, ela tem que sacrificar o papagaio para que eles tenham o que comer, porque a situação que eles estão é muito difícil. E num determinado momento o Fabiano até fala que o papagaio não servia para nada porque ele não falava. Só que um papagaio é um ser que repete o que os seres humanos falam. E aquela família ela tinha muita dificuldade de conversar, eles não conheciam muitas palavras, eles não foram educados para isso, era uma família que vivia em silêncio porque eles não tinham o que dizer. O Fabiano, que é o personagem principal, que é o pai, que é o provedor dos mantimentos ali para a família, ele se sente um pouco preso pela sociedade, assim, um pouco acuado, porque ele não consegue manter a família através daquela situação que eles passam. E ele não teve acesso à educação, ele não teve acesso à cultura, ele não sabe conversar, ele não conhece nenhuma palavra, ele vive como um bicho, assim, como um animal. Aliás, todos os personagens humanos vivem como animais, e é por isso que quando a gente lê o livro a gente tem a impressão de que a cachorra baleia se comporta como um ser humano. Mas na verdade não, na verdade todos se portam como animais, por isso eles se entendem tão bem, né? Por isso casa tão bem o relacionamento de todos eles. Não porque a baleia tenha um comportamento mais próximo do ser humano, mas porque os seres humanos têm comportamentos próximos aos animais. Eles estão ali só pela sobrevivência, eles só estão passando por aquela situação para sobreviver. Num determinado momento da história, eles encontram uma casa e eles começam a viver nessa casa, tirada ali de perto do seu sustento. Só que assim como tudo na vida, essa casa pertencia a alguém. Esse homem que era o dono da casa, né, que tinha uma fazenda na qual a casa pertencia, ele se torna o patrão do Fabiano e eles têm que trocar a permanência deles na casa por trabalho. E começa o relacionamento bastante característico, não só no Nordeste do Brasil, assim, não só no momento da seca, mas em boa parte do nosso país, que é aquele momento de exploração do mais pobre e do mais humilde. O patrão do Fabiano cobra dele uma dívida meio imaginária, meio inexistente, que o Fabiano, como é uma pessoa mais chucra, mais simples, ele não sabe de onde vem essa dívida, ele só sabe que ele tem que pagá-la. Então ele está sempre trabalhando para o patrão e sempre pagando essa dívida, e é uma dívida da qual ele nunca vai sair, porque o patrão enrolou ele de um jeito que fizesse parecer que ele sempre devesse muita coisa, então ele nunca ia conseguir sair tanto da casa quanto da dívida. Boa parte do dinheiro que ele tinha que receber ficava pro patrão, ele vivia ali só pra trabalhar. Os meninos se davam muito bem ali com a cachorrinha deles, a Baleia. A mãe era um pouquinho mais instruída, um pouquinho mais inteligente do que o Fabiano, conhecia algumas palavras. E a família ia tocando ali. Outro personagem, além do personagem do patrão, que representa essa figura de poder, outro personagem que representava uma figura de poder, assim, que representava
o governo, era o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo é uma figura que apareceu no momento em que o Fabiano vai pra cidade pra comprar algumas coisas que sua esposa tinha pedido. E o Fabiano, ele tem um viciozinho em jogo. Então quando ele chega na cidade, ele vai jogar. Ele faz uma dívida enorme com esse soldado que ele não pode pagar. Como ele não consegue se expressar, como ele não sabe conversar, o soldado joga ele na cadeia. E ele passa a noite preso, porque ele não sabia explicar o que tinha acontecido, porque ele tinha jogado e não conseguia pagar. E aí ele fica com ódio do soldado, e o soldado também exerce uma figura de poder muito forte, assim, muito eu mando e vocês me obedeçam, que é uma visão que a gente tem, assim, do governo, né? Tipo, o governo faz coisas e o que a gente pode fazer. Ou mesmo o Fabiano, tipo, ele é uma figura maior do que eu, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E depois, mais pra frente, o Fabiano vai encontrar depois esse mesmo soldado amarelo e ele vai estar ali perdido na seca ali, sei lá, nas ruas, ele vai estar meio perdido. E o Fabiano vai ter a oportunidade de se vingar desse soldado. E ele fica ali tramando 1000 planos na cabeça dele para ele se vingar desse soldado. Só que ele não se vinga porque o soldado é uma figura importante, uma figura de poder, uma figura que exerce poder sobre ele, o que ele poderia fazer contra aquele homem que já fez mal para ele uma vez. Enfim, aí a família passa por algumas situações na seca, eles têm que ver como a seca castiga o ambiente que eles vivem e tudo mais, e num determinado momento fica insustentável para eles morar naquela casa, pagar aquelas dívidas e viver naquela seca. Eles pegam suas coisas e vão embora. E esse livro é o retrato, assim, do retirante no Brasil. Eu não sei dizer se isso ainda rola lá no Nordeste, mas esse livro foi escrito em 1938, então... Nossa, minha franja tá, tipo, louca. Tudo bem agora? Tudo bem. Aí, esse livro, ele é um retrato do retirante no Brasil, naquela época, né, em 1938, como a sociedade enxergava o retirante, como o poder público viu o retirante, como o retirante se dava na sociedade, porque tanto o Soldado Amarelo quanto o Patrão eram a imagem que as pessoas tinham dos retirantes, assim, que era um povo simples, cru e chucro e burro, que você podia explorar e que tava ali só pra mão de obra. E aquelas pessoas, elas queriam só sobreviver. Elas só queriam ir pra um lugar onde tivesse água, onde tivesse, sei lá, como elas trabalharem, como elas viverem com dignidade. E era uma situação muito difícil, eu acredito que seja ainda. A gente vê muita gente vindo do norte, do nordeste, do centro-oeste aqui pra São Paulo pra tentar uma vida melhor, pra tentar emprego, pra tentar dinheiro, pra tentar entregar pros filhos coisas que eles não tiveram. E é muito triste, assim, é um livro muito triste. Não é um livro pra qualquer um, é um livro, nossa, é muito, muito triste. E eu lembro que eu li esse livro na escola, eu li esse livro no primeiro ano do colégio, do ensino médio, né? E a gente teve que fazer prova, a gente teve que ler. E eu não sei se vocês lembram no outro vídeo no vídeo que eu lancei, o Desafio do Flash, que eu falei que eu tinha uma relação de amor e ódio com esse livro. Na verdade, na época eu tinha uma relação só de ódio com esse livro. Eu li esse livro e eu detestei ele. E eu consigo ser um pouco extremista com as minhas opiniões. Geralmente eu tenho opiniões muito fortes que não mudam. Mas eu acredito que foi uma questão de timing pra ler o livro. Quando eu li esse livro eu tinha 15 anos e eu acho que eu não estava preparada, assim. Eu não tinha vísceras para ler esse livro. E quando eu li ele agora, eu pude entender as nuances dele. Como é um livro difícil, um livro denso. Eu acredito que quando eu li ele da primeira vez, foi tipo... Nossa, que livro chato, não tem personagem legal, não tem personagem bom, não tem romance. Mas hoje em dia eu leio e eu vejo que é um livro cru, assim. É um livro forte, não acontece nada de bom nesse livro. É uma família sofredora que passa por privações, que passa fome, que luta pra sobreviver, assim. E aí nós olhamos um pouquinho para os nossos problemas egoístas de classe média, do sudeste, e nós parecemos seres humanos pequenos, sabe? Seres humanos baixos, porque a Vitória, né, a esposa do Fabiano, ela só queria uma cama. O sonho dela, no livro inteiro, é uma cama igual a do seu Tomás da Bolandeira, que aliás é um personagem que não aparece na história, mas que ele é sempre citado e sempre lembrado porque ele era uma pessoa que tinha uma condição de vida um pouco melhor que a do Fabiano, era um amigo antigo do Fabiano. Ela só queria uma cama, e o menino menor só queria ser como o pai, e o menino maior só queria entender o que significava a palavra inferno. E é muito triste isso, porque nós queremos 1000 coisas e nós nunca estamos satisfeitos, e nós temos tudo.
E essas pessoas, nesse ambiente, sofrendo, passando fome, passando sede, que só querem uma cama para se deitar à noite, ou só querem chegar num lugar para poder tomar um banho, e eles não têm isso, e a gente tem tudo. É um livro muito, muito difícil, e a gente tem que dar muito mais valor a esse livro pelo período histórico em que ele foi escrito. Ele foi escrito no período da ditadura Vargas, que durou mais ou menos ali de 37 a 45, ele foi escrito em 38, e o Graciliano Ramos foi preso, não por causa desse livro, mas porque era filiado ao Partido Comunista. Mas outros livros dele também mostram a realidade do nordestino, do retirante, e é uma realidade que parece tão... Então, a câmera deu uma travada e eu meio que esqueci o que eu tava falando, mas acredito que eu tava falando dessa realidade do retirante nordestino, que parece tão distante da gente, parece uma coisa tão longe, mas se a gente parar pra pensar, uma coisa que ainda acontece, a gente ainda vê o pessoal saindo do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, vindo pro Sul e pro Sudeste tentar uma vida melhor, tentar dar educação pros seus filhos, tentar dar saúde pros seus filhos, porque essa família da história, ela vivia completamente à margem da sociedade. Eles não sabiam falar, eles não sabiam se portar, porque a sociedade não deu para eles essa oportunidade. Eles não tiveram educação, não tiveram acesso à cultura, não tiveram saúde, as crianças ficavam sujas, os adultos se portavam como animais, e é uma realidade que ainda é realidade para muita gente. É muito triste, é muito difícil. E tem um capítulo que é o capítulo mais triste da vida. Eu acho que é o capítulo mais triste da história da literatura brasileira, sendo polêmica, que é o capítulo 9 do livro, que acho que é o 9, que é quando a cachorrinha baleia, ela morre, assim. Desculpa o spoiler, pessoal, mas, né, acho que todo mundo deve saber essa altura do livro, da vida, que a cachorrinha baleia, ela é sacrificada, o Fabiano tem que matar ela, porque ela fica doente, e é muito triste, é como perder um membro da sua família, é muito triste. Esse livro, ele é composto por 13 capítulos, e ele é um livro chamado desmontável, porque os capítulos podem ser lidos individualmente, eles não precisam ser lidos em ordem cronológica, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode pegar e ler eles desmontados, assim, desconstruídos. Eu não fiz isso, eu li do 1 ao 13, porque pra mim faz mais sentido, não vou ficar salteando o livro. Você pode fazer isso, mas eu recomendo que você faça do 1 ao 13 também, porque é mais fácil, faz mais sentido, e porque sim, mas dá pra ler ele desmontado. Eu acredito que é um livro muito, muito bom, e que não é um livro fácil, é um livro difícil, é um livro denso, que você vai sair mais pesado dessa leitura, mas eu acredito que se você for uma pessoa boa, uma pessoa assim que tem um pinguinho de humanidade, você vai sair mais humano, assim, mais simpático às adversidades das outras pessoas, mais, sei lá, vai sair dessa leitura uma pessoa um pouquinho melhor. Você vai ficar em uns dias remoendo essa leitura, porque é um livro muito, muito difícil. Eu não li mais nada do Graciliano Ramos. Esse foi o único livro que eu tinha lido, porque quando eu tinha 15 anos e eu li esse livro, eu odiei. Então eu já peguei aquele bode, já fiquei tipo, Graciliano Ramos, isso é horrível, eu nunca vou ler você. Mas dessa vez eu li esse livro com gosto, assim, li ele com afinco. Eu terminei ele assim, eu não conseguia ficar longe dele. E eu gostei muito, muito dessa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu deixei de comentar alguma coisa que vocês achem pertinente, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Se você gostou dessa resenha, deixe seu joinha, que isso super, super, super ajuda o canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você achar que vão gostar dele, que estejam para prestar a prova da FUVEST ou outras provas, e que gostem ou conheçam esse livro. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro responder e gerar essa discussão sobre a literatura. E é isso. Se você quiser ver a resenha em texto desse livro, vai estar lá no blog, sinhamarte.com.br. Eu deixo aqui embaixo linkados todos os vídeos desse projeto dos livros da FUVEST e todos os posts em textos lá no blog também. Então, lembrando que o próximo livro que eu vou ler vai ser o Viagens da Minha Terra, do Almeida Garrett. Um beijo e tchau!